farmacêutica, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em farmacologia. Sou professora do programa de farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ e coordenadora do grupo de pesquisa de cannabis no Parkinson, GPCAP. Eu sou parda, tenho cabelos compridos, ondulados e grisalhos, uso óculos, estou usando óculos de lente azul no momento, estou usando brincos, cordão, anéis, estou usando uma camiseta de cor amarela esverdeada. Atrás de mim tem uma parede de cor clara, com alguns quadros, mas eu optei por colocar a imagem um pouco desfocada, né, usando aqui a plataforma mesmo, tá? Quero começar agradecendo, então, a presença de todos, a participação de vocês e, principalmente, o interesse pelo assunto abordado, né? É um assunto que está muito em voga hoje em dia, mas ele é um assunto da antiguidade, né? Então, trazer esse assunto agora é recolocá-lo na condição necessária do uso da cannabis como tratamento para algumas doenças, tá? Então, eu vou começar. Então, é cannabis medicinal, sistema endocannabinoide, aspectos fisiológicos e farmacológicos. Então, como eu já falei, eu sou do programa de graduação de farmacologia do ICB UFRJ. Bom, o primeiro uso medicinal da cannabis foi descrito há 5.000 anos na farmacopeia chinesa, pelo imperador chinês, para o tratamento de fadiga, reumatismo e malária. Então, trazer esse assunto para a atualidade é importante para entendermos que ele não é um assunto novo, ele é um assunto antigo e que foi demonizado, né? Em função de aspectos legais e algum desvio de interpretação do grande e importantíssimo papel dessa planta. Então, é um fitoterápico, e dos fitoterápicos, como vocês sabem, nós conseguimos algumas substâncias com atividade farmacológica, então, para o tratamento de algumas doenças. Então, como vocês podem entender aí, 5.000 anos atrás, já se referenciava a cannabis medicinal, né, na maconha, o haxixe e outros nomes, para fadiga, reumatismo e malária. Obviamente que isso era empírico, usava-se, como muitos hoje ainda usam, alguns fitoterápicos, então é de uso popular, os fitoterápicos para tratamento de algumas doenças, né? Então, o conhecimento e o uso medicinal da cannabis permaneceram por décadas na Índia, Oriente Médio e África, e a disseminação desses conhecimentos e do uso medicinal aconteceu após a chegada dos descendentes em outros países. No Ocidente, o primeiro relato foi em 1843, para tratar algumas doenças em animais e no homem. No Brasil, esse conhecimento chegou a partir dos escravos africanos, especialmente da Angola, e por isso que o nome ficou fumo da Angola, a cannabis, né? Em meados do século XIX, 2 livros foram publicados dando destaque ao uso medicinal da cannabis no Ocidente, né? Então, o primeiro foi escrito por William O'Shaughnessy, né, que é um médico irlandês, que, com a sua experiência na Índia, evidenciou a utilização da cannabis em diferentes preparações para diversas patologias. Então, em meados do século XIX, esse livro, lançado por esse médico, já falava, né, das preparações para as patologias, e o segundo foi descrito por um psiquiatra francês, o Jacques Joseph Moreau, abordando os efeitos da cannabis especificamente no sistema nervoso central. Como ele era psiquiatra, né, o foco, então, era no sistema nervoso central. As indicações terapêuticas da cannabis no início do século XX foram resumidas numa enciclopédia que era chamada Sajous Analytic Cyclopedia of Practical Medicine, em 1924, e focava, então, o uso, as indicações em 3 áreas: sedativo ou hipnótico, analgésico, e para outros usos, tais como, aí era uma panaceia, né?
melhora do apetite, melhora da digestão, gastrite por estresse, dispepsia, diarreia, cólera, nefrite, hematúria, diabetes, vertigem, atonia sexual na mulher e impotência no homem. Quanto ao consumo, para efeitos recreativos, não existem dados concretos até o final do século XIX e início do século XX, apesar de alguns relatos, né, que inclusive eu vou mostrar daqui a pouquinho, de uso já recreativo no sentido de tirar a pessoa da fadiga e deixar a pessoa num quadro de relaxamento. Né? E aí aquele psiquiatra francês mostrando, então, esses efeitos realmente no sistema nervoso central. O tetrahidrocannabinol, THC, que é a substância psicoativa mais importante da planta cannabis sativa, tem sido o foco primário nas pesquisas envolvendo a cannabis desde 1964, quando o pai universal da cannabis, na verdade ele trabalhou com haxixe, o Rafael Mechoulam, o identificou e isolou junto com outro pesquisador, e o interesse científico pela planta, então, só aumentou a partir dessa descoberta do Mechoulam e do Guy. Né? O auge das publicações ocorreu no início dos anos 70, 1970, e retornou em 1990, com a descoberta e clonagem dos receptores específicos para canabinoides no sistema nervoso central e a identificação de um canabinoide endógeno. E aí a gente vai, daqui a pouquinho, andar em cima desse caminho percorrido desde a descoberta pelo Mechoulam até a identificação do sistema endocannabinoide. Então, aqui está o professor Mechoulam. Ele é búlgaro, radicado em Israel, químico, professor de química medicinal na Universidade Hebraica de Jerusalém, ainda em atividade. Então, ele participou do isolamento, elucidação da estrutura química e síntese total do delta-9-THC, que é o tetrahidrocannabinol, a substância psicoativa de mais importância, né, maior quantidade presente na planta cannabis, né? Participou também da identificação dos canabinoides endógenos, anandamida e 2-araquidonoilglicerol. Foram os dois endocannabinoides descobertos inicialmente. Então, quem tiver interesse pela história do Dr. Mechoulam, assistam esse filmezinho aí no YouTube, The Scientist, que mostra a luta, a saga do Dr. Mechoulam em relação à pesquisa. Ele, como eu falei, ele é professor da Universidade Hebraica, e quando ele entrou para a universidade, ele ganhou uma verba irrisória, como muitos ainda recebem hoje em dia. Ele recebeu uma verba, ele não sabia o que fazer com isso. Ele recebeu uma verba em um laboratório vazio. E a seguinte frase: go ahead, vá em frente. E ele teve que, com essa pouca verba, usar da criatividade para saber o que ele poderia explorar no laboratório, né? Que ele estava começando no laboratório. E aí ele comprou a haxixe, que era o produto mais barato que ele encontrava, e que era o dinheiro dava para comprar e montar um laboratório. Então ele comprou uma barra ou algumas barras de haxixe, se enfiou numa condução e foi para o laboratório. Foi assim que começou a história dele em relação a cannabis. Ele começou a trabalhar com haxixe. Isso em 1964, então ele é o pai universal, o pai maior da cannabis. E aqui no nosso reduto, no Brasil, especificamente em São Paulo, o pai brasileiro era o professor Elisaldo Carlini, que nos deixou em 2020, infelizmente. Ele era médico, farmacologista, pioneiro do estudo da cannabis com fins medicinais. Então, em 1975, ele, professor Carlini, junto com o Mechoulam, publicaram esse artigo que fala da atividade anticonvulsivante de derivados do canabidiol oxigenado. Então, nascia aí uma nova ideia de uso medicinal dos derivados da cannabis, especificamente para convulsão em animais, que eles começaram em animais, eles induziam as crises convulsivas e tratavam com os derivados da cannabis, onde o canabidiol, CBD, foi utilizado, e eles publicaram esse artigo, e daí vieram
vários artigos, né? Então, a gente observa um caminhar de 1964, entrando já na década de 70, e, obviamente, não parou. O fato que a barreira maior, e é isso que nós temos que desconstruir, é o preconceito, os paradigmas criados, né, ao decorrer desse percurso. E o professor Carlini, em 2006, publicou esse artigo, uma revisão de literatura, sobre a história da maconha no Brasil. Então, eu coloco aqui a referência para quem quiser procurar esse artigo completo, mas eu tirei uns trechos desse artigo. Olha o resumo, gente. A história da maconha no Brasil tem seu início com a própria descoberta do país. A maconha é uma planta exótica, ou seja, não é natural do Brasil, foi trazida para cá pelos escravos negros, daí a sua denominação de fumo de Angola. O seu uso disseminou-se rapidamente entre os negros escravos e nossos índios, que passaram a cultivá-la. Séculos mais tarde, com a popularização da planta entre intelectuais franceses e médicos ingleses do Exército Imperial na Índia, ela passou a ser considerada em nosso meio um excelente medicamento indicado para muitos males. A demonização da maconha no Brasil iniciou-se na década de 1920 e na segunda Conferência Internacional do Ópio, em 1924, em Genebra, onde o delegado brasileiro, Dr. Pernambuco, afirmou para as delegações de 45 outros países, abre aspas, a maconha é mais perigosa que o ópio. Então, este delegado brasileiro plantou essa ideia de que a maconha é mais perigosa que o ópio, apesar de o uso, obviamente. Então, todos sabem, né, o uso do ópio iniciou-se na Primeira Guerra, né, e depois, na Segunda Guerra Mundial, concretizou para dor. Né? E a gente tinha, então, o uso dos opioides como hipnoanalgésicos para os soldados que realmente tinham mutilações profundas. E o ópio, então, nasceu com essa ideia, né, de uso medicinal e que é aplicada até hoje. Nós temos no mercado, no arsenal terapêutico, a morfina, a codeína, é utilizada em nível hospitalar e em nível ambulatorial, né? E estigmatizaram os derivados da maconha. A maconha não é a mais perigosa que o ópio. Hoje nós sabemos disso. Então, a função nossa é desconstruir essa ideia de demonização, uma ideia errônea, né? E construir um novo caminho para ela. Né? Então, continuando aqui com o artigo do professor Carlini. A proibição total do plantio, cultura, colheita e exploração por particulares da maconha em todo o território nacional ocorreu em 25 de novembro de 1938 pelo Decreto-Lei 891 do Governo Federal. Essa maldição, vejam que ele fala demonização, maldição, sobre a maconha ter reflexos negativos em outra área. Está sobejamente provado que o delta-9-THC, o princípio ativo da maconha, tem efeito antiemético em casos de vômitos induzidos pela quimioterapia anticâncer e é um orexígeno útil para os casos de caquexia aidética e produzida pelo câncer. Nos Estados Unidos, o análogo sintético do THC é utilizado. Está ali, ele se refere ali ao Marinol. O Delta-9 está registrado como medicamento em vários países, inclusive nos Estados Unidos, com o nome de fantasia de Marinol. E previne a êmese induzida por quimioterapia. Então, a quimioterapia tem um evento que a gente chama de êmese aguda, que é imediata, logo que se usa a quimioterapia durante a administração da quimioterápica, e a êmese tardia. Então, o que se faz de prática nos Estados Unidos é usar o Marinol um dia antes, ou 2, usar o Marinol no dia e usar 1 ou 2 dias depois da QT. E a pessoa não vomita. Olha que maravilha, isso é qualidade de vida, né? Seguindo, mas apesar desses fatos estarem relatados em revistas científicas internacionais sérias, por respeitados grupos de pesquisadores, houve e há resistências, inclusive no Brasil, isso em 2006, hein, gente? Em aceitar essa substância como medicamento. Isso ficou patente entre nós quando, em 20 de julho de 1995, durante o simpósio Tetrahidrocannabinol como medicamento, com a presença do ministro da Saúde e do presidente do Conselho Federal de Entorpecentes, promovido e realizado no Ministério da Saúde,
os médicos presentes revelaram sérias reservas ao derivado de maconha. Hoje estamos em 2022, século XXI, e ainda há grupos de médicos e gestores e legistas com reservas ao uso da maconha medicinal. Esse é o nosso trabalho, minha gente, de formiguinha, divulgar. É a ciência que vai mudar esse cenário, né? Continuando. Então, como é que a gente pode pensar no interesse do uso do haxixe, né, pelo professor Mechoulam, pelo professor Carlini, exatamente pelos efeitos do THC já relatados, né, há milênios, e pelo uso do THC como recreativo em cigarros de maconha, né? Então, o que nós sabemos, e há muito tempo sabemos disso, que tem efeitos periféricos e centrais do uso do cigarro de THC, né? Que deveria ser o constituinte principal no cigarro de maconha. O grande problema é que no cigarro de maconha existem outros constituintes. E esses outros constituintes, que não têm comprovação científica de efeito terapêutico, podem sim causar efeitos maléficos, danos e alguns até irreversíveis para o usuário. Mas o uso do THC, vamos nos focar especificamente no uso de um cigarro contendo THC, os efeitos periféricos são no olho, vermelhidão, né? E todo mundo conhece a parte branca do olho, a esclera fica vermelha. Isso é produzido por causa de uma vasodilatação, extravasamento de líquidos, então, vermelhidão. E olha que coisa interessante agora: diminuição da pressão intraocular. Minha gente, o que significa diminuir a pressão intraocular? Um efeito medicinal, porque o aumento da pressão intraocular, chamado PIO, ou P é endo, O oftálmica, então pio ou PEO, é glaucoma. O aumento da pressão intraocular ou da pressão endoftálmica é glaucoma. O que significa que diminui a pressão intraocular? Que é um potencial uso para o tratamento do glaucoma. Na boca secura, isso é um efeito ruim, mas no cigarro é um efeito passageiro. Pele, sensação de calor e frio, que flutua. Coração, aumento da frequência cardíaca. Então, nós temos uma vasodilatação, uma hipotensão que gera uma taquicardia reflexa, e que talvez não seja bom para muitas pessoas, e o relaxamento muscular. Esse relaxamento muscular é tal estado que tira a pessoa da fadiga, causa um relaxamento e a pessoa fica mais prostrada. Super benéfico, porque se a gente for pensar em qual grupo farmacológico que causa relaxamento muscular, são os benzodiazepínicos. Tem muita gente que toma benzodiazepínico para acalmar e relaxar a musculatura esquelética. Pronto, é um outro uso muito importante medicinal. Relaxamento do músculo esquelético. O outro, então, tratamento de glaucoma. Os efeitos centrais, já conhecidos, têm os bons e os ruins, como já foram relatados, no hipocampo, que é a área que nós temos cognição, memória e aprendizado. O uso crônico e com teor alto de THC prejudica a memória. A longo prazo, a gente tem uma perda de cognição, sim. No cerebelo, pode prejudicar a coordenação motora. No córtex, também prejudica a função cognitiva, mas eu destaquei ali, em maiúsculo, analgesia central, efeito antiemético, especificamente na área, no núcleo do trato solitário, onde nós temos receptores que causam vômito, principalmente envolvendo serotonina, e a cannabis funciona, então, como antiemético, e apetite, muito utilizados em pacientes, como já foi dito pelo professor Carlini, com caquexia, pacientes com HIV/AIDS e pacientes com câncer. Melhora muito o apetite. Então, tem o centro da fome, que a cannabis, então, o THC estimula. E o aditismo, que é a função em que o paciente entra em uso constante, uso contínuo, e que possivelmente, quando suspende abruptamente a substância, entra em quadro de abstinência, né? Então, isso é um outro detalhe importante, mas que a gente não consegue comprovar ainda, o fato de ter ou não abstinência, mas sim
o aditismo é estabelecido, já é conhecido. Então, daí vieram várias perguntas, né? Como é que a maconha faz esses efeitos? Como é que a maconha diminui a pressão intraocular? Causa relaxamento no músculo esquelético, causa vasodilatação. Como é que ela faz efeitos? Se a gente lembrar que para uma substância causar um efeito ou alguns efeitos, precisa encaixar num determinado receptor específico para aquela molécula, então nós conhecemos isso como interação ligante-receptor. Existe algum receptor, então, para maconha no nosso organismo? Espera aí, mas se tem que ter receptor para poder causar o efeito. Mas aí vem a outra pergunta, ué, se existe um receptor para receber essa maconha que eu estou fumando no cigarro, é porque nós temos, então, uma maconha endógena? Porque receptor é uma proteína, minha gente. Proteína é RNA mensageiro, que a gente expressa. Então, se eu tenho RNA mensageiro, expressa essa proteína, é para maconha exógena? Não. A maconha exógena se encaixa nesse receptor que já existe, que já foi ativado por uma substância endógena. Então, a pergunta é essa. Nós temos, então, a maconha endógena? E esse percurso, então, é que a gente vai fazer agora. Daí nasceu a ideia do sistema endógeno canabinoide, o famoso SEC. Então, a primeira evidência sugerindo que o THC poderia se ligar a receptores específicos em mamíferos foi comprovado mais de 20 anos depois da descoberta, então, pela descoberta, isolamento, né, pelo Mechoulam, quando o grupo da pesquisadora Aline Howlett, essa aí que está na foto, mostrou que em células de neuroblastoma de camundongos expostas ao THC, ou alguns dos compostos análogos ao THC, ocorria a inibição da atividade da adenilato ciclase de forma seletiva. Bingo! Né? Depois, no final, tem as referências, vocês vão poder pesquisar, olhar os artigos da professora Aline. Então, se inibe a atividade da adenilato ciclase, eles já começaram a pensar numa possível modulação via proteína G. E foi isso, em 1990, o receptor acoplado à proteína G, que responde ao THC, foi clonado e chamado de CB1. E, vejam bem, se inibe a atividade da adenilato ciclase, a proteína G tem que ser inibitória. Né? Em 1993, um outro receptor foi clonado e chamado, então, de CB2. E aqui nós temos, então, mostrando a expressão desses receptores, onde o CB1 está representado pela bolinha azul clara, e o CB2 pela bolinha azul escura. Então, nós vemos muito mais CB1 no sistema nervoso central do que na periferia, e o contrário, muito mais receptores CB2 na periferia do que no sistema nervoso central. Aqui está, então, a montagem do receptor CB1 em bolinhas brancas, do CB2 em bolinhas cinzas, mostrando que são receptores metabotrópicos, 7 hélices, e que, como inibe a adenilato ciclase, acoplado, então, à proteína G inibitória. Então, a partir daí, a pergunta é, a maconha exógena ou os fitocannabinoides, THC, CBD, eles, então, entram no nosso organismo e apresentam afinidade por esses receptores CB1 e CB2. Muito bem, mas não sabíamos ainda quais as substâncias endógenas eram responsáveis por esse aparecimento desses receptores. Tem que ter algum ligante endógeno para usar esses receptores. Muito bem. Então, o receptor CB1 está presente em todas as estruturas cerebrais e em pequenas quantidades no bulbo olfatório, cerebelo, hipocampo, gânglios da base, córtex, amígdala, hipotálamo, tálamo e tronco cerebral. É expressado o receptor CB1 nos terminais pré-sinápticos dos neurônios glutamatérgicos e GABAérgicos. Opa, a gente já começa a pensar. Isso agora está muito facilitado para a gente, né? Imagina, voltando aí, então, né? Em 1990, tentar explicar isso.
Então, o receptor CB1 no pré-sináptico, na terminação pré-sináptica de um neurônio glutamatérgico, inibe a liberação de glutamato. No receptor, na terminação GABAérgica, inibe a liberação de GABA, porque a proteína G é inibitória. Também pós-sinapticamente, em células não neuronais no cérebro, como astrócitos, onde promove o aumento de cálcio e a liberação de glutamato. Vejam que o mecanismo já muda, né? Pré-sináptico e pós-sináptico. Então, a gente tem em células não neuronais o aumento de cálcio que vai, então, realizar a exocitose, a liberação de glutamato. Também está presente no sistema nervoso periférico, em quase todos os tecidos e órgãos dos mamíferos, incluindo o trato gastrointestinal, coração, fígado, tecido adiposo, pulmão, glândula adrenal, músculo liso, músculo esquelético, como a gente já viu, sistema reprodutor feminino e masculino, ossos e pele, onde mantém a homeostasia. O receptor CB2 já tem um perfil diferente, então é mais encontrado no periférico, então é encontrado pouco no cérebro. Alguns estudos mostraram que a sua expressão é restrita a células neuronais específicas e se torna abundante na microglia, ativada e astrócitos. O papel ainda é controverso. Por outro lado, no sistema nervoso periférico é encontrado abundantemente em células que participam do sistema imune, monócitos, macrófagos, células B e T, mastócitos e queratinócitos, e também em órgãos como baço, timo, estômago e intestino. Controla a ativação e migração de células imunes e representa a chave para regular respostas inflamatórias e nociceptivas. Olha lá. Então, tem um papel analgésico, nociceptivo, é conduzir a dor, nocicepção, né? E inflamatório. Olha agora. Então, nós temos substâncias endógenas que se ligam nos receptores CB1 e CB2 e que têm papel, sim, anti-inflamatório e analgésico. Né? A gente só vai ver o porquê que elas duram pouco e o efeito é curto. Mecanismo de ação, então, está aqui o receptor metabotrópico, né? E nós temos a terminal amino do lado de fora e carboxílico do lado de dentro, exatamente igual a todos os receptores metabotrópicos que nós conhecemos, muscarínicos, adrenérgicos, alfa e beta, né? Então, nós temos aqui receptor metabotrópico com as transmembranares, as passagens dos aminoácidos através da membrana em 7 hélices, acoplada à proteína G. Como inibe a adenilato ciclase, a proteína G é inibitória. Então, minha gente, vai inibir a via do AMP cíclico, que estimularia a PKA, como não tem AMP cíclico, não estimula a PKA, e desvia para fechamento do canal de cálcio e abertura dos canais de potássio. Portanto, se abre canal de potássio, o potássio sai da célula e o cálcio não entra. Nós geramos na célula uma hiperpolarização. Então, a célula que estava em menos 70 milivolts aproximadamente, estado de repouso, vai para menos 80, menos 90. Minha gente, olha só. Esse é o mesmo mecanismo da morfina e da codeína nos receptores Mi, delta e kappa. Exatamente a mesma coisa. Então, não há explicação para demonizar, marginalizar e criar um estigma ruim, danoso para a cannabis. Não há. Continuando o mecanismo de ação, outro desvio da proteína G inibitória, especificamente a subunidade beta e gama, é estimular MAP quinase, PI3 quinase, aqui saiu P3, é PI3 quinase, e FAQ. Então, são quinases que vão fosforilar em nível nuclear, minha gente. Olha lá. Genes, aqui tem alguns, cefós, sejuns, né? Sejum. Então, há um estímulo, uma fosforilação, uma via de fosforilação, de ativação nuclear. Esse é o mecanismo de ação dos canabinoides exógenos, presentes da cannabis, e dos endógenos, que a gente ainda não sabe, né? Vamos saber em breve. Os receptores CB1 e CB2, então, são ativados por canabinoides, delta-9-THC, e análogos sintéticos. Muitas classes desses compostos sintéticos também se ligam como agonista, agonista inverso, antagonista ou modulador alostérico. Olha que legal, né? Sintético. Diferente um pouco da estrutura
dos canabinoides presentes na planta. Os endocannabinoides, que são os donos da casa, que nós vamos conhecer aqui daqui a pouco. E algumas estruturas contendo aminoalquil-indol. Então, estrutura amina, alquil-indol. Aminoalquil-indóis também se ligam nos receptores CB1 e CB2. Então, em 1992, o primeiro agonista... Então, em 1990, veio o primeiro receptor CB1. Em 92, o primeiro agonista endógeno para os dois receptores foi isolado do cérebro de porco, identificado como N-araquidonoil-etanolamina, que é essa estrutura que está aparecendo aí para vocês, chamado, então, AEA, e a parte roxinha, ou rosa, é justamente a etanolamina. Mas se a gente olhar da esquerda, da direita para a esquerda, tem uma estrutura amida. Então, o nome anandamida veio da palavra ananda, que significa felicidade em sânscrito, e amida, por causa dessa terminação NHO aqui. Né? Então, minha gente, é araquidonoil. Araquidonoil é uma estrutura que vem... o nome, araquidônico, é eicosano, ou seja, uma cadeia de 20 carbonos. E a gente pode contar aqui, começando daqui, ou do metil, 20 carbonos, com 4 duplas ligações. Então, eicosano, tetra, dupla E de alceno, noico. Então, vem do ácido araquidônico ou ácido eicosano tetraenóico. Já estou chamando a atenção para a estrutura do ácido araquidônico. Muito bem. 3 anos depois, 1995, então o receptor CB2 também já tinha sido clonado. Um segundo ligante endógeno para também ambos os receptores foi isolado do intestino de cachorro, o 2-araquidonoilglicerol. Então, agora a gente olha a estrutura do lado direito. O que está marcado em azul é o glicerol, né? Só que na posição 2 do glicerol, no meio, no carbono do meio, ou na hidroxila do meio, aqui nós tiramos o hidrogênio da hidroxila, né? Para inserção também araquidonoil. Então, também 20 carbonos, 4 duplas ligações, por isso araquidonoil, só que preso na estrutura do glicerol. Então, minha gente, tanto a anandamida, o AEA, quanto o 2-araquidonoilglicerol, o 2-AG, sofrem ação de 2 enzimas, a FA e a MAGLI, que a gente vai falar muito delas. Então, a FA e a MAGLI, a FA especificamente mais na anandamida, tira o grupo etanolamina, e a MAGLI, monoacilglicerol lipase, tira o glicerol e vai originar o ácido araquidônico, o famoso ácido araquidônico, ácido eicosano, então eicosa tetraenóico. Agora a gente coloca o oico no final, por causa da estrutura carboxílica aqui. Então, o ácido araquidônico, todos vocês conhecem, é o precursor das prostaglandinas, né? Que vai dar, então, as prostaglandinas, os prostanóides, a prostaciclina. Então, ele é uma estrutura muito importante, que vem, obviamente, da alimentação, do ácido araquidônico presente nos alimentos, e também vem dos precursores endocannabinoides, anandamida e 2-AG. Muito bem. Então, a síntese da anandamida pode ocorrer por 3 vias, uma via direta, em 3 etapas, em 2 etapas. A via direta por hidrólise do N-araquidonoil, fosfatidiletanolamina, NAP, pela ação da NAP, PL, fase D. Em 3 etapas, por acilação sequencial e hidrólise. Em 2 etapas, hidrólise mediada por fosfolipase C e uma desfosforilação posterior. A síntese do 2-AG, 2-araquidonoilglicerol, ocorre por hidrólise dos diacilgliceróis, DAG, contendo 2-araquidonoil. Né? É a segunda posição do glicerol, lá bonitinho, como a gente já viu. A degradação, olha agora, minha gente, é metabolizado em produtos inativos, ou virando, então, originando o ácido araquidônico. O 2-AG e a anandamida
serão, como nós vimos no slide anterior, degradadas pela Fá e pela MAGLE. Então, olha só, pensando com cabeça de pesquisador, olhando com olhos de farmacologia, a gente já consegue entender um monte de coisa aqui. Então, se vira ácido araquidônico, pode não virar? Eu posso aumentar o tempo de meia-vida da anandamida e do 2-AG? E se eu inibir as enzimas Fá e MAGLE? Então, né? Vocês sabem que pesquisa é feita de perguntas. E aí a gente começa a pensar com cabeça, com pensamento de farmacologia para entender ou para imaginar se alguns novos fármacos podem ser candidatos por essas vias. E a gente tem um aumento do tempo de meia-vida do 2-AG e do AEA. Muito bem, minha gente, olha lá. Então, a síntese está aqui bonitinha. Vem a anandamida aqui, olha. A anandamida, então, antes de ser metabolizada, ela vai entrar no receptor CB1, vejam aqui, representado nessa corzinha meio rosa. Maior afinidade por CB1 do que CB2, que é essa corzinha amarela. Então já estamos mostrando seletividade da anandamida. E a anandamida também entra no receptor vaniloide, o TRPV1, que está diretamente ligado à dor. O receptor vaniloide é o receptor da capsaicina, daquela raiz forte da comida japonesa, o wasabi, da mostarda, então é pimenta, o wasabi, que é aquela raiz forte, e mostarda. São coisas que ardem, né? Queimam, aquela sensação de queimação. O wasabi, então, dói lá dentro, né? E o que acontece efetivamente? Causam dor inicial. E ativam tanto o receptor TRPV1 que ele entra num quadro chamado de dessensibilização. Normal. Um receptor, depois que é muito ativado, entrar num quadro de dessensibilização. E quando entra na dessensibilização, efetivamente se instala a analgesia produzida por essas substâncias. Então, a anandamida também faz isso. E aí talvez o maior problema é que a anandamida, como a seta escura está mostrando aqui, olha, ela é colocada para dentro da célula através de um transportador de membrana, chamado EMT ou ENT. Então, é colocado para dentro, assim como o transportador coloca para fora. Então, minha gente, o tempo de meia-vida da anandamida do lado de fora, né? Então, antes de entrar no receptor, é muito curto, porque ela entra para a terminação através do ENT, ou ela é degradada aqui, como a gente está vendo, pela Fá, mais especificamente pela Fá, anandamida, né? COX-2 e 15-lipoxigenase. Em metabólitos que não têm afinidade ou baixa afinidade por receptor CB1 e CB2. Razão pela qual a anandamida tem um tempo de meia-vida curto, o que justifica, então, um efeito analgésico, anti-inflamatório, entre outros, também curto. Do lado direito tem a via da 2-AG, 2-araquidonoilglicerol. Então, mesma coisa, ela é sintetizada, vai entrar no receptor CB1, só que aqui o 2-araquidonoilglicerol ele tem mesma afinidade por CB1 do que por CB2, tá igual aqui. Também entra em TRPV1, também é colocado para dentro, transportado para dentro da célula através do ENT. Fora a degradação pela MAGLE e pela Fá também. Pela COX, como a gente já viu também. Razão pela qual, assim como a anandamida, tem um tempo de meia-vida curto e os efeitos que elas produzem, então, é um efeito curto. Muito bem, os endocannabinoides, então, são derivados do ácido oleico, com 18 carbonos, são chamados de PUFAs, ácido graxo poliinsaturado de cadeia longa. Então, é no mínimo 18 carbonos, para mais, como a gente viu, da anandamida e o 2-araquidonoilglicerol, que tem 20 carbonos. São parte de uma grande família de ácidos graxos de amidas, ésteres e éteres. Muito bem. Aqui estão os outros, minha gente, agonistas endógenos dos receptores CB1 e CB2, variando o número da cadeia de carbono. Então, aqui a gente tem o docosa tetraetanolamina, o éter, tá vendo? O derivado do éter daqui, olha. Noladina, a virodamina, N-araquidonoildopamina. Olha a estrutura da dopamina no final aqui.
a N-araquidonoildopamina é nada. Talvez seja o nada com tudo, né? O nada que tem a estrutura da dopamina nessa grande cadeia de carbono e que tem afinidade pelo receptor CB1 e CB2. O diomolinolene, a etanolamina, a N-oleoildopamina, ou DA, que tem a estrutura da dopamina aqui no final, e a oleamida, que é a estrutura amida no final. Então, quando nós observamos esses ácidos graxos de cadeia longa, no mínimo 18, entrando, então, na formação de um sistema, é porque eles têm afinidade pelo receptor, ativam esse receptor e causam uma resposta. Só que, como eles são estruturas lipídicas, eles somem rapidamente, né? Tem o clearance, eles entram direto para dentro da célula, eles vão fazer parte de outras montagens de membrana, né? E aí a gente tem um efeito curto. Muito bem, precursor da anandamida, que é o NAP, como a gente já viu, observem o glicerol aqui, olha, posição 1 do glicerol, posição 2 do glicerol e a posição 3 do glicerol com um fosfato. E pufa, pufa e pufa. Só que aqui não é insaturado. Aqui é saturado, saturado, e aqui sim, a introdução de um ácido graxo pufa, poliinsaturado, na posição 3 do glicerol, onde já tem a cabeça fosfato ali. Né? Então, a gente vê aqui uma constituição de membrana lipídica. Muito bem. Os endocannabinoides apresentam muitas atividades farmacológicas semelhantes às do delta-9-THC, porém, devido ao rápido uptake celular através do ENT e hidrólise pelas enzimas Fa e Magli, o tempo de atividade é menor do que o constituinte da planta. Nesse caso, eles estavam comparando com o delta-9-THC. Mas é claro, né? A estrutura do delta-9-THC pode ser parecida, como a gente vai ver, mas ela não tem a via de metabolização ou de uptake como tem o 2-AG, a anandamida e os outros endocannabinoides. Então, minha gente, o sistema endocannabinoide é um sistema constituído por ligantes endógenos, receptores, e nós temos um outro receptor chamado GPR55, que é um receptor também acoplado à proteína G, só que é chamado de não canabinoide, né? As enzimas que fazem a síntese, a degradação, como a gente já viu, o transportador do uptake, que é o END, que são possíveis alvos farmacológicos para a gente pensar em aumentar o tempo de meia-vida dos ligantes endógenos. E o precursor da anandamida, que é o NAP, fechando o sistema endocannabinoide. E ligantes, enzimas e receptores formam o que esses autores desse artigo chamam de endocannabinoidoma. O endocannabinoidoma, nós temos, então, os ligantes, como nós já vimos, as enzimas, os receptores, não só CB1 e CB2, outros receptores, como o PIPAR. O PIPAR é um receptor nuclear, né, de peroxissoma, que ativa determinados genes. Então, TRPs, o GPR, que é a proteína G, não canabinoide, e os PIPARs, alfa, beta e gama. A constituição do sistema endocannabinoide é exatamente o que está aí. Então, é um sistema complexo. É um sistema muito complexo. E esse endocannabinoidoma, como os autores atribuíram esse nome, andam juntos. Andam juntos. O grande problema é que, como eles têm, principalmente os ligantes, um tempo de meia-vida curto, a gente olha para os outros dois. Será que se a gente pega as enzimas como foco para inibição, a gente aumenta o tempo de meia-vida dos ligantes endógenos e aí temos mais respostas em relação aos receptores CB1 e CB2? Ou será que a gente pode desenvolver moléculas sintéticas com analogia estrutural tanto aos endocannabinoides quanto aos canabinoides presentes na planta para entrarem com mais seletividade em CB1 e CB2 e não serem reconhecidos pelas enzimas de degradação? Sim. Esse é o caminho da farmacologia. O caminhar da farmacologia para chegar a alvos farmacológicos. Trouxe aqui para vocês o que eles chamam, esses autores, né, essa publicação foi em 2016, de mecanismo retrógrado, principalmente do 2-AG. Olhem que coisa fantástica. Nós temos ali 1, 2, 3 e 4,
1, 2, 3 na terminação pré-sináptica e o 4 na pós-sináptica, mostrando o seguinte, minha gente, vamos acompanhar aqui. Tudo começa com uma despolarização. Esse é um neurônio de bolinha verde é o glutamato, como está aqui na legenda. Então, nós vamos, através da despolarização, né, entrada, então, de cálcio, fazer a exocitose e liberar a bolinha verde, o glutamato, para entrar nos receptores glutamatérgicos que estão na terminação pós-sináptica. E aí nós temos, então, entrada de cálcio, entrada de sódio, através dos receptores ionotrópicos AMPA e NMDA, e ionotrópicos AMPA é sódio e NMDA é cálcio. Aí chega aqui no 4 e a gente vai, então, continuar a figura agora. Olha que legal. Então, o que está acontecendo agora? Vejam só, quando o glutamato sai da terminação, ele vai estimular na terminação pós, além do que está acontecendo aqui em 4, o 5 aqui nessa figura da direita. É ativação da síntese de canabinoides, endocannabinoides, principalmente o 2-AG, mas a anandamida também é estimulada. E o 2-AG, então, essa bolinha vermelha agora, é liberada porque é lipídica, lembram? É lipídico e o transportador de membrana coloca para fora e para dentro, não é exocitose, não tem vesículas contendo 2-AG. Os endocannabinoides, minha gente, são estimulados através de demanda. Nós não estocamos em vesículas como os neurotransmissores glutamato, GABA, acetilcolina, não. A gente sintetiza 2-AG e anandamida através de demanda. E é o que está acontecendo aqui. Teve uma despolarização lá no número 1 e vai levar, então, a liberação de glutamato, que além de estimular os receptores AMPA e NMDA, também estimula, acelera a síntese de 2-AG. Muito bem. A bolinha sai vermelha, como vocês estão vendo, tranquilamente, pelo transportador. E nada de costas, minha gente. Olha lá. Ela vai para a terminação pré, onde está o receptor CB1, aqui em rosinha. Estão vendo? Muito bem, o receptor CB1, que já estava desenhadinho aqui do lado esquerdo. O receptor CB1, então, recebe o 2-AG e faz o mecanismo de ação que a gente já viu. Proteína G inibitória, inibe adenilato ciclase, fecha canal de cálcio e abre canal de potássio. Potássio entra e sai. Com isso, a gente tem uma maior entrada de potássio na célula, uma maior saída, menor entrada, e hiperpolariza o neurônio, causando, então, de menos 70 a menos 80, maior eletronegatividade, e o fechamento dos canais de cálcio inibem a liberação do glutamato. Então, 2-AG, principalmente, e anandamida, entrando no receptor CB1 pré-sináptico, diminuindo a liberação do glutamato. Então, existe um controle, um feedback negativo, se a gente pudesse chamar assim, né? Um controle negativo, uma modulação negativa da anandamida, do 2-AG, principalmente, na liberação de glutamato. Né? Então, a gente tem uma diminuição do lado estimulatório, mediada pelo 2-AG e anandamida. Muito bem, os efeitos, então, sistema nervoso central e periférico, sistema imune, cardiovascular e reprodutivo, melhora da dor, bloqueio da memória de trabalho, aumento do apetite, aumento da amamentação, modulação cardiovascular e, presumivelmente, na pré-implantação e implantação embrionária. Portanto, o sistema endocannabinoide exerce um papel pró-homeostático, facilitado pelo fato de que os endocannabinoides são mediadores locais, sintetizados e liberados mediante demanda, e assim ativam seus alvos somente quando e onde são necessários. Não tem estocagem. Então, eles são sintetizados mediante demanda, rapidamente degradados, e os efeitos são, obviamente, de curto prazo. Esse artigo de 2016 mostra, nessa tabela 2, o uso terapêutico potencial experimental dos inibidores das enzimas ligadas ao sistema endocannabinoide. Olha que legal, gente. Como a gente falou, são óleos de ver, né?
Então, enxergar na fisiologia os possíveis alvos farmacológicos. E a pergunta foi aquela: será que se a gente inibir a MAGLi, será que se a gente inibir a FA, ou as duas, a gente vai ter um efeito pró ou anti alguma coisa? Então, aqui está o tipo de estudo para vocês, a referência desse artigo. Então, quem tiver interesse, pega o artigo e vê lá a referência, vê como é que foi induzido, nesse caso específico da epilepsia e os outros estudos, para a gente observar como é que se chega a um alvo farmacológico. Olhem lá. Epilepsia. Alvo, MAGLi, FA e as duas. Olha que coisa interessante, minha gente. Inibir a MAGLi, olha o uso de inibidores codificados ainda, são moléculas experimentais, com atividade pró e anticonvulsivante. Aí a gente já pensa, mas será que tem efeito pró? Vai produzir convulsão e vai inibir também? Sim, isso tem muito a ver com seletividade, né? Tem a ver com a quantidade que se usa do inibidor, né? Em relação à MAGLi. Muito bem. E se inibir só a FA? Olha lá como mudou o perfil. Efeito anticonvulsivante. Efeito anticonvulsivante. Se inibir a MAGLi, pode ter os dois. Então, a FA é um grande alvo para efeito anticonvulsivante. Se inibir a MAGLi e a FA, efeito anticonvulsivante também. Então, só inibir a MAGLi, dependendo das condições, então a gente olha o experimento, vai lá no artigo, na referência, e vê as condições do experimento. O que muda em relação ao efeito pró-convulsivante e anticonvulsivante ao inibir somente a MAGLi. Muito bem. Coreia de Huntington, se inibir a DAGLi, que é uma outra, que é diacil, né? Diacilglicerol. Neuroproteção. Maravilha! Tudo que a gente precisa num processo inflamatório. Então, a gente vai entender aqui, como a gente está falando em desordens neurológicas, num baita processo inflamatório no sistema nervoso central, o que a gente chama de neuroinflamação ou neurotoxicidade. Pulando para MAGLi. Não ficou bom. Né? Inibir a MAGLi causa neurotoxicidade, que a gente não quer. A gente quer justamente o efeito contrário. Né? Doença de Parkinson, inibindo a FA, não vimos efeito nenhum nesse modelo experimental da 6-hidroxidopamina, induzindo lesões na área envolvida no Parkinson, que são os gânglios da base, principalmente via nigro-estriatal. Esclerose múltipla, se inibir a MAGLi, neuroproteção, inflamação reduzida. Olha que maravilha. Maravilhoso. Se inibir a FA, antiespasmo, antiespasticidade. Gente, foi por causa disso, por causa desse estudo da esclerose múltipla, que o primeiro fármaco foi desenvolvido, e, na verdade, não era um fármaco, não são os 2 fitocannabinoides, mas virou medicamento. O medicamento Sativex e medicamento Mevatil, liberado no Brasil, para tratar espasmos e neuroinflamação em pacientes com esclerose múltipla. Foi o primeiro produto liberado pela Anvisa em 2017. Foi o Mevatil para ser vendido em farmácias. Porque depois desses testes todos, a associação de THC e CBD, veja, não estamos inibindo nada, né? Teoricamente. Daqui a pouquinho eu vou explicar o mecanismo de ação. A via era usar uma substância que tratasse uma esclerose múltipla, principalmente em nível inflamatório, neuroinflamatório, e os espasmos da esclerose múltipla. Já que a causa da esclerose múltipla, que é formar anticorpos anti-bainha de mielina, não tem como frear isso, né? Até tem agora com anticorpos monoclonais, com interferões, né? Mas antigamente não tinha. Lembrem-se que estamos lá atrás, né? Então, minha gente, esse artigo é muito importante, quem quiser leia, é muito importante para a gente entender o caminho, os alvos farmacológicos que a farmacologia segue como caminho para desenvolvimento de novos fármacos. Muito bem. Nasceu, então, uma teoria da deficiência clínica dos endocannabinoides, chamado DCE, Teoria da Deficiência Clínica dos Endocannabinoides. Essa teoria, então, minha gente, é baseada no conceito de que muitas doenças cerebrais estão associadas à deficiência de algum neurotransmissor ou alguns neurotransmissores. Como, por exemplo, na doença de Alzheimer, a deficiência de acetilcolina,
Na doença de Parkinson, deficiência de dopamina. Na depressão, deficiência de serotonina e ou noradrenalina. Então, a pergunta veio, né? E aí o doutor Ethan Russo, ele descreve muito bem isso no artigo dele, causando esse desconforto, tirando a gente, isso é muito importante, né? Tirando a gente da zona de conforto, criando uma expectativa ou uma provocação. Será que também não existe uma deficiência clínica em alguns pacientes do sistema endocannabinoide? Muito bem. A diminuição dos níveis de anandamida e 2-AG pode estar envolvida em certas desordens, como a diminuição do limiar da dor, alterações na digestão, no humor e no sono. Olha só. Voltando para o que a gente viu de síntese, né, de demanda, de biotransformação ou degradação. Então, nós temos uma relação clínica também envolvendo a deficiência dos endocannabinoides. Essa teoria também postula que tal deficiência pode surgir por causas genéticas ou congênitas, ou ser adquirida por lesão ou uma doença intercorrente. A DCE está presente na enxaqueca, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, fibrose cística, dor do membro amputado, chamado dor do membro fantasma, glaucoma, dismenorreia, aborto espontâneo, desordens do estresse pós-traumático, bipolaridade e possivelmente outras desordens, outras doenças. Então, essa provocação muito interessante está mostrada, está correlacionada com doenças que já conhecemos e que estão realmente envolvidas com uma deficiência de algum ou de alguns neurotransmissores. Muito bem. E aí, obviamente, se tem uma doença cuja causa é uma deficiência clínica dos endocannabinoides, como tratar? Né? Como tratar fibromialgia, enxaqueca, síndrome do intestino irritável pela via dos endocannabinoides? Então, surge mais uma vez as possibilidades de alvos farmacológicos. Nós vimos duas enzimas, minha gente, FA e MAGLI, que a pergunta é, ao inibirmos a FA e a MAGLI, nós temos efetivamente uma melhora? Então, aquele artigo anterior mostrou que sim, que tem potenciais alvos na inibição da MAGLI e principalmente da FA. Muito bem, minha gente, vamos entrar agora na cannabis. Então, a cannabis é um gênero da família Cannabaceae, que inclui 3 espécies diferentes. A cannabis sativa, a cannabis indica e a cannabis ruderalis. A sativa e a indica são originárias da Ásia Central e a ruderalis é nativa da Rússia, pouco vista aqui no Brasil e no Ocidente, né? Muito bem. A cannabis sativa é possivelmente uma das plantas mais antigas cultivadas pelo homem. É cultivada principalmente na Ásia Central e tem sido muito usada como fonte de fibras, alimentos, óleo e medicamentos, assim como usos recreativos e religiosos através dos séculos. Minha gente, como fibra têxtil é utilizada para rede de pesca, para fazer usar como pano de fundo de navio. Então, é uma fonte, e daí vem a palavra cânhamo. Na verdade, a palavra inicial, por causa das fibras têxteis, veio da palavra cânhamo. E a maconha é um derivado da cânhamo, é uma mistura das palavras, né? Das letras. Então, cânhamo se usa mais para as fibras e maconha se usa mais para óleo, medicamentos, uso recreativo, né? Contém muitos compostos quimicamente ativos, como canabinoides, terpenoides, flavonoides e alcaloides. O canabinoide mais importante, como a gente já falou, é o delta-9 tetrahidrocannabinol. As variedades botânicas modernas da cannabis sativa, usadas principalmente na fabricação de redes para pesca, cordas, produtos têxteis e papéis, apresentam pouca quantidade do delta-9-THC, que é o composto psicoativo, diferente de quem já tem uso recreativo. Ao contrário, então, o conteúdo de delta-9-THC na cannabis sativa usada para medicina e o recreativo é muito alto. E assim começa a aventura da cannabis sativa, principalmente. A indica também é importante, mas a gente tem variedades muito maiores da cannabis sativa, com teores diferentes de CBD e THC, e hoje, possivelmente, CBG,
que a gente vai mostrar de onde é que nasce essa história toda. Então, da fibra têxtil, chamado de cânhamo, robusto e durável, para a droga recreativa de artistas e escritores no século XIX, maconha e também o uso medicinal. Então, a cannabis é uma planta dioica, ou seja, existe tanto masculina quanto feminina, mas são nas flores femininas encontradas, então, a maior quantidade dos canabinoides, tanto THC quanto CBD e a mãe deles, que é o CBG. Tá? Então, do lado direito, como a gente está vendo aqui, da planta feminina ou flor feminina, ou vocês podem escutar falar de variedade feminizada, nós temos os tricomas. Então, vamos aumentar, ampliar muito, né? Esses cabelinhos, né, que a gente vê na planta feminina, e olha aqui, os tricomas.